Começar de novo. Agora sim, bom, gente, bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Mais um dia aí da nossa semana, tá? Hoje a gente vai ter aqui agora a oficina com a professora Sil Pontes. Em seguida nós teremos a nossa interação com docentes e outras atividades pela tarde, tá bom? Falar aqui um pouquinho da professora Sil, né? Eu sou um pouco suspeito para falar, que eu sou mentorando dela, estou fazendo aí uma mentoria com ela, produzindo algumas coisas voltadas justamente para a gamificação. Conheci a professora Sil no grupo Moodle Brasil, né? Ela é Moodle, ela é partner, enfim, ela é desenvolvedora, vem aí trabalhando com Moodle há muito tempo, tá? Para quem tiver interessado em saber mais coisas sobre o Moodle, pode entrar lá no grupo do Telegram, Moodle Brasil, né? Tem muita gente que desenvolve muita coisa lá e estão à disposição para tirar dúvidas e brincar um pouquinho também, né? A professora Sil, ela vem trabalhando aí com a parte de EAD, essa parte de ensino híbrido e também na parte pedagógica, né? Me parece também que ela trabalha muito com essa questão infantil, educação infantil, trabalhou um tempo na parte pedagógica, acompanhamento de alunos com as suas especialidades, tá? E ela tem um currículo aqui extenso, né? Extenso mesmo. Então, hoje ela vai falar sobre a gamificação voltada ao ensino remoto para a gente, fazer essa oficina aí com a gente. Ela já falou ali para a gente na nossa sala de recepção que o tempo é curto, que tem muito mais coisa para nos oferecer, e com certeza a gente vai ter aí um segundo momento com ela mais para frente, para a gente poder dar então essa oportunidade para ela completar aí tudo que ela gosta de falar, está fervilhando na minha cabeça. Né? Obrigado, Sil, seja bem-vinda, fique à vontade e uma ótima oficina para todos. Obrigada, Anselmo, bom dia para todo mundo. Eu vou iniciar a conversa com vocês na seguinte colocação. Eu sou pedagoga, trabalho com educação à distância há 25 anos, na verdade 26. Logo que minha filha nasceu, eu já estava trabalhando com educação à distância. Na época que eu fiz pedagogia, não existia nada de educação à distância. No máximo, um laboratório que a gente ia para aprender a ligar e desligar o computador. E trabalhei com estúdio, com polos, com toda modalidade, porque educação à distância é uma modalidade, e o que a gente vem estudando agora, neste momento, são modelos dentro da modalidade. E a gente vinha no ritmo dessa modalidade, com alguns preconceitos, algumas ideias que não andavam. Quando a gente acordou lá em março, na tal educação à distância, eu pensei, opa, agora é a hora da educação à distância, depois de 20 e poucos anos, né? A educação à distância existe muito mais do que isso, né? Ela, desde a Segunda Guerra Mundial, ela está aí, batendo em nossas mentes. E, infelizmente, não foi o que aconteceu. A gente teve uma regressão. Essa é bem a verdade. Se está difícil fazendo, a gente tem que imaginar que o nível de qualidade que a gente conseguia alcançar antes, a gente não alcança mais. Por quê? São várias ferramentas, são várias formas de mostrar, e são várias habilidades e competências que nós precisamos entregar para que isso realmente aconteça de forma efetiva e eficaz. Eu não gosto de brincar de faz de conta que existe educação à distância. Isso é muito triste e cansativo para nós, professores, né? Nós estamos com 18 pessoas ali participando, e dessas 18 pessoas, dentro desse ambiente virtual, eu estou caminhando do lado delas, mas eu não estou vendo elas, e nem tocando nelas, e nem interagindo com elas. Eu sei que existe 18 pessoas, mas eu não consigo me relacionar com elas de verdade e de fato. Quando a gente fala uma oficina, usando webcam, usando o meu ambiente, cara, isso é muito complexo. E daí eu questiono vocês, isso é real mesmo? É esse modelo que existe para a gente? É o que eu tenho para fazer? Ou será que eu tenho que romper com tudo isso e apresentar, de repente, uma nova forma de trabalhar? A oficina que a gente fazia lá no laboratório com todo mundo, e a gente colocando os passos, agora vamos fazer isso, agora vamos fazer aquilo, funciona no nosso ambiente virtual? Ou não? Ou enquanto a gente está indo com um aluno, o outro está levantando para tomar água, o outro se perdeu, estão 30 alunos, e daí cada um está num estágio, o outro descansei, eu não sei para onde ir, não sei, não consegui,
e pronto, e acaba. Então, é um falso positivo, talvez, né? Então, veja o tamanho do desafio, a gente vive de desafio. Os professores são desafiados todos os dias. E de 2020 para cá, muito mais. Porque a gente trabalha com o falso positivo e o falso negativo o tempo todo, tanto no exame, quanto na vida, quanto no ambiente, quanto na aprendizagem, né? Passamos os alunos sem os alunos saber, nós tentamos avaliar para ser efetivos, nós temos lá no fundo do nosso coração aquela vontade de fazer acontecer, que realmente é isso que eu quero que meus alunos aprendam, eu quero que vocês saiam daqui entendendo o que é gamificar, né? Mas a minha oficina é efetiva para isso, né? Então, vamos pôr as verdades e buscar juntos as soluções, e juntos com os nossos alunos, né? A educação à distância é uma modalidade, dentro da modalidade da educação à distância, nós temos várias nomenclaturas, ideias, cada um que vem cria uma regra, uma metodologia, tem metodologia de tudo que é tipo, das cores, da vida, metodologia dos números, metodologia da ação, da atividade. Aí, o que você faz com tanta metodologia? E que tempo que nós temos? Como nós enfrentamos isso? Bem, antigamente, nossos professores eram formados na escola, na graduação, e nós aqui, né, que a gente estava brincando, da década de 80, 90, nós aqui saímos de uma educação tradicional, e a gente está dentro de uma educação que a gente nunca viu. E o pior, nós somos líderes. Nós estamos à frente disso. Então, o tamanho da dificuldade, primeira coisa que eu digo para vocês, estudem. Eu pego, eu vou apresentar já de frente para vocês os livros, né, gamificar. Assim, mas não é estudar, gente, não é estudar e ler e pegar na hora que eu preciso, é estudar e anotar, e riscar, e montar, e fazer relação. Eu tenho um método que eu vou colocando aqui, os meus papeizinhos aqui, por exemplo, aqui eu estou falando de gamificar, coloquei um papel amarelo, no outro livro que eu estou estudando, também aparece gamificar, eu coloco um papel amarelo também, porque eu preciso me relacionar com os outros autores e o que eles estão pensando, para eu poder criar o meu método, a minha forma, né? Então, veja, então eu criei uma forma de me organizar que não existia na minha vida. Este livro aqui também, Ensino Híbrido. E todos esses livros aqui, eles são estudados e marcados, e os alunos que são meus, que eu faço mentoria, eles sabem, redes de conhecimento, eles sabem que eu só vou conseguir gamificar ou trabalhar com alguma coisa se eu fizer relações pessoais, relações de vida, relações de conteúdo, conhecimento e de informação. Então, assim, eu sou pedagoga, trabalhei com todos os níveis de ensino, inclusive pós-graduação, banca, trabalho há 25 anos com educação à distância, e sou designer instrucional, e sou uma Moodler. Há 10 anos eu estudo o Moodle e outros softwares abertos, realmente estudo, sou uma Moodler ativa, participo dos eventos, organizo e entrego tudo o que eu estudo. Eu não guardo para mim. Isso eu aprendi fazendo, trabalhando com software livre. Existe uma cultura no Brasil, que é uma cultura que atrasa a nossa vida, que é guardar o ouro. Como que você aprende você guardando o ouro de alguém? Não existe. Então, eu costumo dizer que eu não sou uma caixinha de Pandora, não guardo nada, e tudo que vocês me perguntarem, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou falar que não sei, e nós vamos achar um caminho juntos. Numa comunidade aberta como o Moodle, existe todos os tipos de profissionais ali. Então, tem desenvolvedores altamente técnicos, tem pedagogos, tem designers, tem pessoas que estão iniciando agora muito, né, na área de desenvolvimento. Então, ali tem uma gama de conhecimento enorme. Quando você entra na página do Moodle.org, você descobre que ali tem um mundo. Eles falam de taxonomia de Bloom, tem um grupo de estudo de taxonomia de Bloom, de competências, socio-interacionismo, socio-construtivismo, desenvolvimento, linha de código, integrações, linguagens bem desenvolvidas, que eu não conheço, né, porque depois que eu fiz a graduação e algumas especializações e mestrado, eu virei uma autodidata.
eu não consigo acompanhar cursos que não tenham a ver com a minha situação real. Então, depois da base que eu tive, eu comecei a desenvolver a minha base. E não existe hoje, eu posso garantir para vocês, alguma coisa que eu não possa aprender. Me dá um tempo e eu vou aprender sobre aquele assunto. E é isso, e é esse modelo, e é esse novo que a gente tem nas mãos. E como a gente faz isso com os alunos, é a parte mais complicada para nós. Foi o que eu falei para vocês, nossas cabecinhas estão fervilhando, a nossa estafa é grande, e a nossa responsabilidade é maior ainda. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, vou compartilhar a tela, e eu vou abrindo. Primeiro, eu vou falar um pouquinho da parte teórica, depois algumas ferramentas e algumas atividades que a gente vai fazer no decorrer do tempo. Mas, antes disso, eu gostaria que vocês abrissem aí a câmera de vocês. Estou pedindo, porque nós estamos falando de gamificação. Gamificar é usar todos os nossos elementos. Oi, Gladiane. É usar todos os nossos elementos, Anselmo, para interagir. Ludmila. Falta mais algumas pessoas. Olha, não se preocupem, não prenderam o cabelo. Aí, Regiane, Kiara, do jeito que vocês são. É o jeito que vocês são, é como vocês são. É isso, é a realidade da gamificação do aprender, tá? Quando a gente vai para uma sala de aula, a gente não fica se produzindo para ir para a sala de aula. Por que a gente fica toda hora se produzindo para poder abrir a câmera para você aprender? Não é esse o foco, né? Na verdade, o foco é aprender, e não eu ficar vendo. Isso aqui não é Instagram, gente. Instagram é um mundo que não é real, né? É um mundo que a pessoa acorda às 5 horas da manhã, a mulher linda, maravilhosa, cabelo com escova, aquela chapinha perfeita, se exercitando, aquele corpo maravilhoso, né? Aquele cara forte, inteligente, aquele pai querido, né? E os estresses não são colocados ali. E aqui não. Aqui é a nossa vida real, né? Vladimir. A Maria de Jesus falou que está sem câmera, uma pena, mas assim, quem puder vai abrindo. Eu quero ver vocês, eu preciso ver vocês, tá? Nós não temos mais uma caixinha para a gente se esconder, e a gente não pode mais sair de uma caixa que não existe. A gente já está fora da caixa. Ou a gente assume a nossa realidade, ou a gente, não vou falar palavrão, ou a gente fica pedalando, tá? É uma pena que não dá para ver todos que estão aqui, são 22, mas conforme for, eu peço mesmo que vocês sintam esse carinho de poder ver a minha expressão e eu poder ver a expressão de vocês. Eu não quero e eu não gosto de ver quando um aluno entra e fica 4 horas sentado na frente do computador, fazendo outra coisa enquanto o professor está se matando de falar, né? Ou então está fazendo a unha e o professor lá está dando uma atividade. Isso é o falso positivo. Olha lá o Leonardo. Olá, Leonardo, tudo bem? Vocês entendem que isso é a aprendizagem? Isso é a gamificação do saber e do entender, do querer? A nossa aprendizagem, ela acontece por alavancas, por engrenagens, e uma delas é emocional. A principal é emocional. Como que eu vou aprender se não me relaciono com a pessoa, né? Eu tô vendo a Kiara aqui, a Kiara acordou cedo, ela tá empolgada, ela tá sorrindo. Ó, viu, às 5 da manhã. Vladimir tá correndo desde ontem, eu sei que ele tá ali, tá pensando, tá com a cabeça fervilhando. Anselmo tá sem câmera. Ah, Anselmo. As meninas, olha só, tudo que eu posso ver. Ah, é, Anselmo? Porque eu tô aqui me movimentando dentro do laboratório. Tá vendo? É assim, a gente fala com os alunos e eles não estão lá. Olha só. Movimentando. Habilitando aqui para o pessoal que não está com a conta de professor, para eles poderem entrar na sala. Você está perdoado porque você é organizador.
tá? Vamos lá. Pessoal, então eu vou passar um vídeo rapidinho, vou compartilhar minha tela aqui, vamos ver se dá certo de eu compartilhar. É um vídeo bem rapidinho, quero falar para vocês, assim, embora essa casca dura aqui, essa pessoa bronca, não polida, eu tenho lá dentro, eu tenho um sentimento, eu tenho, né, eu perdi pessoas também no Covid, eu fiquei doente, eu tive Covid, eu me preocupo com meus pais, eu sou humana, eu choro, né, eu tenho TPM, que é bem pior do que vocês podem imaginar, mas existe aqui dentro, assim como existe em vocês, o ser humano, e é esse ser que faz a realidade gamificada, tá? Vou compartilhar, então, aqui um vídeo, que é um vídeo bem rapidinho, mas é um vídeo de sentimento por todos e por tudo que está acontecendo, por nossos medos e nossas famílias, nossos filhos, nossos amigos, nossos não abraços, nossos não apertos de mão, nossos não encontros, e a nossa falta de possibilidade de entender tudo que está acontecendo. Olha, nós temos uma criança também ali. Um neném. Que linda, parabéns, ela é muito bonita. Então, eu vou colocar para vocês, isso aqui está no meu YouTube, eu vou passar para vocês todos os links depois, tá? Eu fiz umas anotaçõezinhas aqui, deixa eu ver a tela inteira. Vamos ver se dá certo aqui. Vocês estão vendo minha tela? Não, ainda não. Então, pera. Agora eu acho que estão vendo. Agora apareceu. A tela inteira. Ok. Tá na oficina. Tá. Eu abri aqui para aparecer para vocês, certo? Ok. Foi. Tá. Então, assim, primeira coisa que eu vou falar para vocês, eu estou usando essa ferramenta aqui. Por que eu estou compartilhando a tela? O computador. Eu estava falando para os professores que as minhas oficinas, minhas aulas, a minha vida, a minha interação com meus alunos não se resume a uma apresentação. É muito mais fácil apenas fazer uma apresentação. Mas a minha vida acadêmica está toda aqui dentro desse computador, né? Eu tenho todas as informações e tudo que eu preciso para vocês. Então, se é para eu mostrar para vocês como eu trabalho, eu preciso mostrar para vocês tudo que tem. Por isso que eu vou compartilhar a tela. Estou acompanhando vocês em outra tela aqui. O vídeo, né? Vou pôr o vídeo antes para vocês. Vamos pôr aqui no YouTube. Eu tenho no YouTube. Sil, só um desencargo de consciência, tá? Você compartilhou como uma nova guia que habilita o som, e tem essa forma de apresentar que habilita o som, né? É diferente da outra, tá? Mas você quer com som ou sem som? Você quem manda. Você quem manda. Ué, mas então tá certo, você não tá escutando? Vamos ver se vai escutar o som do vídeo. Tá. Tá escutando? Ok, tá ótimo.
Então, ok. Todos aí? Sim. Sim. A gamificação, ela é uma parte do que nós entendemos como jogo. Jogo, se eu colocar algumas pessoas que são especialistas em jogo, como o professor Sam, que é aqui de Curitiba, que eu fiz uma live com ele, que está lá no meu blog, ele vai falar para a gente assim, jogo tem elementos específicos, e para você entender sobre o jogo, você precisa estudar muitos anos o jogo. Eu entendo perfeitamente isso. Jogo não é simplesmente o jogo online. Jogo é tudo que envolve regras e objetivos. Quando a gente traz isso para a educação, a gente percebe que existe um grupo de pessoas da área de jogos que não aceitam a ideia, e um grupo de pessoas que acham que jogos, eles são colocados na educação e eles funcionam. E não funcionam. O que funciona é a gamificação. O que é uma gamificação? Gamificação é o ato de você usar elementos de jogos em função de um objetivo. É simples assim. Então, antes de começar aqui, algumas observações que eu estava comentando com os professores, que em 1904, a gente já ouviu falar em educação à distância, né? Eu conheci educação à distância em 1998. A educação à distância, ela veio para a democratização do ensino e da aprendizagem, rompendo tempo e espaço. EAD, ela veio para acabar com barreiras de pessoas que não podiam participar ou estar em locais que as outras estavam, seja lá por quais motivos, mas principalmente por condições financeiras. Essa é a verdade. Dentro da educação à distância, que é uma modalidade, criou-se vários outros termos, que são os que a gente utiliza hoje. Por exemplo, educação remota foi um termo criado. Educação remota não é uma modalidade, é um modelo que foi criado, e, no meu ponto de vista, foi criado uma improvisação para resolver um problema que a gente tinha em 2020. Essa improvisação veio, e chegou em 2021 e nós temos isso para resolver. A EAD, ela demanda muito mais autonomia, disciplina e vontade de aprender. E é dos dois lados, tanto do professor quanto do aluno. Só que nós, professores, concorremos com as tecnologias que são muito mais agradáveis do que um ambiente virtual de aprendizagem. Para trabalhar com EAD, ou seus modelos, ou a sua gamificação, a gente precisa ter novas competências e novas habilidades. Então, a gente não tem mais uma caixa para se esconder, a gente não tem mais uma caixa para entrar. A gente tem um espaço para a gente se organizar. Então, não existe mais o termo saia da caixa e seja inovador. Nós estamos aí, expostos e fazendo. Só que, assim, a educação remota trouxe uma improvisação que custou caro para a gente, né? Então, nós tivemos aí no meio da educação à distância, empresários e
empresas que não eram da área da educação à distância e vieram com o único objetivo de ganhar dinheiro. Eu não estou falando que é errado, mas estou falando que muitas coisas que eles propõem não existem, não dá para fazer. E isso gera na gente uma expectativa e uma frustração muito grande. Então, voltando à questão aqui da gamificação, Anselmo, se tiver algum problema, você me interrompe, tá? Eu estou acompanhando pela outra tela, mas se der qualquer problema... Tranquilo. Tá bom? Tá. Se tiver alguma coisa também de algum que você acha, não estou acompanhando o chat, mas se tiver alguma coisa que você acha que precise falar no momento, você pode me interromper também, tá? Então, as minhas observações aqui, enquanto jogo, game, né? Eu coloquei game aí versus jogo, mas jogo, traduzindo ele ao pé da letra, sem muito mérito aí, é um game, tá? O que nós vamos falar é sobre gamificação, que é utilizar elementos dos jogos dentro de um ambiente virtual de aprendizagem. Primeiro, não é tão prazeroso quanto você jogar com seus colegas online. E a gente percebe isso já de cara, porque eu não conheço todas as pessoas que estão na minha sala de aula virtual, mas eu conheço todos os jogadores do meu jogo online. Então, até onde a gente está indo? Até onde isso a gente tem que propor essa diversão? Ou será que a gente tem que mudar o ponto, o foco? Será que nós precisamos promover sempre a coisa mais agradável, mais divertida? Será que a gente vai conseguir concorrer com tudo que existe fora do nosso ambiente virtual? É muito mais atrativo eu assistir ou participar de um jogo, e eu vou aprender muito, do que eu participar de uma oficina, por exemplo. Né? Eu participo, se eu quiser aprender de verdade, de fato, se eu tiver consciência de fato. Senão, eu vou ter um falso positivo, que eu digo para vocês, que é a pessoa que está ali, mas não está. Então, ali para game e jogo, o que eu trago, que a gente precisa trazer para o ambiente virtual é desafios, novidades, regras. Nós precisamos de regras. Não pense em colocar gamificação em seu ambiente virtual sem regras. Não vai funcionar. Nós precisamos da interatividade, não só da interação, da interatividade, que é a atividade do aluno e a minha atividade. Mais importante de tudo, eu preciso ter feedback. Nosso pensamento... Professor Nilton, você quer fazer algum questionamento? Levantou a mão. Fica à vontade. Foi dar desculpa aí que apertei aqui sem querer. Bom dia, professora. Professor Nilton Frazão, obrigado. Pode continuar, Silvio, obrigado. Nós precisamos de ter feedback, que é o ponto mais importante de uma gamificação. Tá? Se vocês forem elencar, vocês vão colocar o que é mais importante, é o feedback na gamificação do ambiente virtual de aprendizagem. É o feedback que vai fazer mudança de comportamento. Feedback positivo, feedback negativo, feedback de construção, feedback de várias formas você pode expor e diversas formas de colocar isso no ambiente, tá? E daí, gamificação, para eu gamificar qualquer coisa dentro de um ambiente virtual, aqui no caso nós estamos falando diretamente para o mundo, né? Eu preciso de metas. Então, não adianta eu colocar uma coisinha lá para o aluno fazer, uma carta, um jogo de memória, e não tem uma meta disso, não vai resolver nada. E outra, os alunos não vão fazer isso. Eles vão fazer de conta que fizeram. Ontem o professor que apresentou lá o primeiro momento, ele falou dos grupos de alunos, né, que a gente encontra. Então, são os alunos que estão interessados, são os alunos que não estão interessados, são os alunos que não querem, que estão em cima do muro, nem para lá, nem para cá, mas eles fazem o que precisa fazer. Eu participei do evento no início na metade do ano passado, onde pela primeira vez
eu escutei uma coisa muito interessante da Associação Brasileira de Educação à Distância, onde o presidente falou que nós não podemos concorrer com redes sociais. Nós não podemos concorrer com o WhatsApp, com o Facebook, nós precisamos, sim, de um ambiente virtual, onde estejam todas as organizações, informações, avaliações, porque nós precisamos de planejamento, metas, objetivos, e nós precisamos trazer as redes sociais para a gente, a nosso favor. Por quê? Mesmo que eu faça uma abertura, um fórum de boas-vindas para os alunos, e faça o meu melhor, e eles participem, eles vão participar com uma sensação de obrigação. Não é a mesma sensação da participação no Facebook, da participação no Instagram, da participação de uma comunidade, não é a mesma coisa. Então, eu não tenho que ficar batendo nisso, eu não tenho que ficar concorrendo com isso. Eu tenho, sim, que interagir com meus alunos lá, porque existe, e trazer eles nos momentos certos para dentro da plataforma. Essa é uma dos princípios da gamificação. Então, eu trago aí as duas questões do jogo. O jogo, ele pode ser eletrônico, pode ser aquele jogo que a gente brincava na rua, né? Ele pode ter uma questão intelectual, ele pode não ter, ele pode ser apenas lúdico, ele pode ter uma atividade física, ele pode não ter. E a gamificação, ela vem, traz os elementos para fazer com que aquele game educacional fique mais atrativo, que tenha melhor experiência para promover mudanças comportamentais. Então, nós vamos usar mecânicas do jogo para eu gamificar o que eu preciso enquanto conteúdo, enquanto competência, habilidades, etc. Bem, então, sobre gamificação, nós sabemos pouco, e vai por mim, nós não precisamos saber muito, não precisamos ser especialistas em jogo e nem em gamificação. Acabei de ver ali que está gamificação escrito errado. O que nós precisamos entender é como nós vamos gamificar os nossos conteúdos utilizando a nossa ferramenta, que é o Moodle. Dentro dessa ideia de gamificação e da modalidade de educação à distância, tem alguns nomes e algumas nomenclaturas que a gente utiliza que, se eu souber mais sobre ela, ok, mas não se prendam a nomenclaturas, se prendam aos fatos em si. Existe uma metodologia, Design Sprint, por exemplo, que a Google utiliza, que junto com o Design Think forma uma terceira metodologia. Então, você, professor, se você estudar as metodologias que existem, os métodos e os modelos e as nomenclaturas, você vai chegar a um senso comum, denominador comum, que é a qual funciona para você. Não ache que você vai pegar uma metodologia e ela vai funcionar inteiramente, 100% eficiente e eficaz. Não vai acontecer. Então, nós temos aqui essas palavras aqui, né? Educação remota, que eu falei para vocês, que o meu sentimento é de profunda tristeza. Até vou ter que dar uma saída, vou ter que chorar um pouco. Por quê? Educação remota foi um termo colocado para a gente no ano passado, trazendo a improvisação. Educação remota, ela veio para resolver um problema que aconteceu para o mundo todo. Aí eu perguntei lá em Portugal, como vocês estão fazendo? Mas como que funciona a educação de vocês? Não mudou nada. A gente continua fazendo a mesma educação, usando computador, usando telefone, usando as nossas plataformas. Vocês utilizam algum termo? Não utilizamos nenhum termo. A internet de vocês funciona plenamente. Então, aí a gente já começa a pensar, a nossa internet funciona plenamente? Não. Então, a gente tem que saber lidar com isso também. Ensino híbrido é um termo que veio agora esse ano batendo fortíssimo, né? Mas nós temos o ensino híbrido já há muito tempo que a gente fala sobre ensino híbrido. A gente fala de sala de aula invertida, a gente fala de
aprendizagem rotacional, que nos laboratórios, tem modelos de atividades, e isso há já uns 8, 9 anos. E agora, esse ano, o ensino híbrido veio com tudo. Então, os professores da rede do Estado, por exemplo, vão ser capacitados para ter o ensino híbrido. E daí, ontem eu escutei que os professores, ou os pais, os alunos que não quiserem fazer ensino híbrido, podem fazer ensino online. Gente, olha tanta nomenclatura e tantas coisas que jogam em cima da gente e que a gente não sabe para onde ir. Agora vocês vão trabalhar com sala de aula invertida, agora vocês vão trabalhar com modelo rotacional, ensino híbrido, educação online, atividades remotas, blá, blá, blá. São muitas informações. Então, primeira coisa é entender qual é a forma mais efetiva de você trabalhar. Entender que, isso é gamificar, gente. Entender que não funciona da forma que a gente está fazendo. A gente está ainda trazendo os nossos ranços e as nossas autossabotações para dentro de uma educação que não existe mais, né? Como que eu vou atender 30 alunos numa oficina ensinando a fazer um desenvolvimento se cada aluno vai estar num ponto? Cada aluno tem um problema, né? Verdade que a gente não consegue. A gente tenta, mas a gente não consegue. Então, precisamos urgentemente desenvolver ideias e pensamentos sobre como fazer. Para gamificar alguma coisa, gente, primeira coisa, entenda uma taxonomia de Bloom. Né? Nós, professores, quando a gente fala em taxonomia de Bloom, a gente se arrepia, de, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer com todos esses verbos, né? Onde está? Então, assim, pense em taxonomia de Bloom e gamificação com objetivos, verbos, competências e intenção. Resuma a ideia de taxonomia de Bloom para poder trabalhar com a gamificação. Eu vou depois colocar para vocês, eu coloquei aqui, ó, todos os links para vocês acessarem. Assim que eu terminar a apresentação, vou pôr ali para vocês. Aí nós temos também, eu tô acompanhando algumas colocações ali do chat, mas eu não tô acompanhando todas, tá? Tá aí bem depois... animado, viu, Sil? Tá animado, né? Mas a gente vai ter um momento do pessoal depois conversar com você e interagir. Então tá. Bem, gamificação. Vamos colocar quatro pontos importantíssimos para a gente poder gamificar algo. Gamificar, lembrando, gente, a gente não é expert em jogo nenhum, vamos ser, nosso foco é outro. Mas nós temos que saber gamificar, utilizar elementos dos jogos dentro do ambiente virtual, produzindo e colaborando para a aprendizagem do aluno, ok? Então, veja lá, primeiro, numa gamificação, nós temos 4 pontos, que é, vamos começar pelo colaborar, competir, expressar e explorar. São 4 competências altamente complexas na tabela da taxonomia de Bloom. Você veja, colaborar, cara, para você conseguir colaborar com alguém, você tem que saber alguma coisa. Se você quer competir com alguém, você tem que saber já muita coisa. Se você quer explorar, você tem que saber o que você quer explorar. E se você vai expressar alguma coisa, você tem que ter conhecimento. Dentro dessas grandes competências que eu coloquei aqui, resumindo, bem resumida, a taxonomia de Bloom, revisada para a gamificação dentro do Moodle, que é a revisão que eu fiz, a gente pode colocar aqui que para competir existe o exibir, desafiar e o vencer. Não coloquei perder, porque perder a gente vai por aqui no desafiar, se a gente perder a gente recomeça, e assim vai. Customizar, escolher e construir é uma forma de me expressar. Para eu explorar, eu preciso coletar, ranquear e revisar. Para eu colaborar, eu preciso compartilhar, ajudar e comentar. Por que é tão difícil a gente participar de um grupo de
uma comunidade como o Moodle, por exemplo, que a gente tem o Moodle Brasil, onde a gente doa todos os nossos conhecimentos, a gente entrega todos os nossos conhecimentos, onde a gente ensina a fazer tudo o que a gente sabe, e a gente não tem restrições em falar o que a gente sabe, ou guardar o que a gente sabe. Comunidade é uma coisa, é um comportamento que vai para o nosso futuro. É o que vai fazer a gente aprender, a gente viver e a gente continuar trabalhando. Então, assim, gamificar dentro de um ambiente virtual tem o principal objetivo de ensinar as pessoas a trabalhar em comunidade e em rede de aprendizagem. Então, vamos pensar em algumas possibilidades aqui. Eu combinei com os meninos que eu vou falando até onde a gente conseguir e depois a gente vai retornando ou em outro momento. Gente, o que eu vou apresentar aqui para vocês são fatos reais, tá? Eu tenho um verdadeiro ranço de quando eu vejo alguma coisa muito legal, mas que ela não é real. Ela não vai acontecer no nosso ambiente virtual, ela não vai acontecer com nossos alunos, e ela não vai acontecer no nosso dia a dia. Ela é linda, maravilhosa, mas não vai acontecer. Esse formato aqui foi uma primeira gamificação que eu criei dentro do Moodle, e ele foi feito aqui normal, no Moodle normal, com um tema e um formato customizado, né, que não tem segredo para customizar. Claro que vocês, professores, tem tanta coisa para fazer, claro, atividade, avaliação, organização, etc, etc, que não é o foco de vocês ficarem fazendo essas customizações, mas eu quero que vocês saibam que existe, e se vocês forem atrás e pedirem, isso pode acontecer. Ou vocês fazem, ou alguém faz. Isso aqui é uma ferramenta que eu não sei se vocês usam, devem alguns já usarem, né, porque o Anselmo é bem ativo na comunidade, é o H5P. É um H5P customizado. Veja, aqui dentro eu tenho um curso básico inteiro. E quando eu falo inteiro para vocês, eu quero dizer que eu tenho fundamentação, tenho atividades, objetos de aprendizagem, objetos de avaliação e avaliação final. Tudo aqui dentro. Ok? Isso aqui existe. Isso aqui também existe. Isso aqui que eu estou apresentando para vocês é o Geniality. Eu sei que em inglês fala diferente, mas eu vou falar o português tosco mesmo, que é o Geniality. Você cria e tem várias atividades de matemática, de química, de física, do mundo inteiro. Existe uma comunidade criando coisas e você pode criar. Eu chamo de embedado, que é uma das formas de você colocar conteúdos dentro do mundo. Até então, pouco explorado, por um certo preconceito e uma certa forma tradicional de pensar a organização de conteúdo. Nós pensamos sempre no ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle, no local onde a gente tem todas as notas e relatórios e tudo organizado como uma escola. Ok, a gente precisa disso, mas a gente precisa além disso, e é aonde a gente consegue trabalhar o Genial. Aqui, então eu fiz ele tem lá, aqui é o Moodle, aqui é uma apresentação igual essa que eu estou fazendo para vocês, só que em forma de quiz, embedada, eu chamo assim, embedado, que é a forma de você colocar lá, e ele fica, conforme eu atualizo aqui, ele já atualiza lá no meu Moodle, e o aluno vai participar e vai fazer aquilo. Ah, professora, mas eu não posso dar uma nota para este aluno. Sim, você não precisa dar uma nota para um quiz. O quiz é para que o aluno tenha consciência do que está acontecendo. E você pode, dentro da ferramenta do quiz, estabelecer os limites. O que ele precisa saber para passar, o que ele precisa saber para continuar. E aquela ferramenta que eu coloquei, seja ela como rótulo, como tarefa ou como atividade, eu posso colocar na minha barra de progresso e na minha configuração como sendo obrigatória. E dentro daquela ferramenta, ele só vai chegar ao fim, finalizar,
se ele conseguir resolver o que eu colocar para ele em quiz. Então, o nosso objetivo será cumprido. Ele tem uma meta, se ele conseguir resolver essa meta no quiz, ele vai ter a atividade dele dentro do Moodle como ok, realizada. Então, isso aqui é um Moodle, isso aqui é um Geniali dentro do Moodle, embedado. Existe. Essa aqui. Só traduzindo aqui, Sil, o embedado que ela está falando aí é o incorporado, tá? Isso. Tá certo? Quando eu falo embedado, é que lá nas atividades, vou mostrar depois para vocês, lá quando você vai pôr uma atividade, uma tarefa, vem um editor. Quando você clica no incorporar, abre um espaço para você colocar as linhas de código. E são essas linhas aqui que você coloca. Já vou colocar ali, é o incorporar. Existe uma tendência muito forte de a gente trabalhar cada vez mais com incorporado, ou com incorporado parece um negócio meio mesa branca, né, que a gente incorpora, sei lá. Mas... Professora. Não parece? Professora, não sei se... tem um outro termo que esse embedado vem do inglês, né, também, do embedded, né? Embedded, o pessoal na computação usa isso, por exemplo, para celular, o dispositivo em que você coloca algum software embedded, né, embutido. Não sei se essa terminologia ajuda, mas o embutido é uma tradução que o pessoal, né, de dispositivos móveis e tal usa para o embedded, né? Não sei, embarcado também, foi aqui que o Pedro falou. Tudo isso aí pode ser uma tradução. Eu só falei assim porque tem um símbolozinho, né, no editor que faz isso, e assim eu acho que vai mostrar isso para a gente aí daqui a pouco, tá? Lembra salsicha? Lembra salsicha? É isso mesmo, vou mostrar para vocês lá daí no editor como que a gente faz isso. Mas o que eu quero trazer para vocês é que uma história rápida. O H5P, que algumas pessoas conhecem, primeiro ele era embedado, embutido, sei lá, incorporado. Aí depois eles resolveram, virou nativo. Ele passou a ser um plugin nativo. Esse plugin nativo abriu duas frentes para a gente. Ou a gente pode embedar, criar em um lugar de embedar, ou a gente pode colocar o plugin ali e utilizar. Gente, essa questão, vamos esquecer o embutido, tá bom? O embutido ficou feio, incorporado também ficou feio. Vamos pôr embarcado. O H5P mesmo, símbolo, ele é um plugin nativo, ele já tem lá anos de desenvolvimento, tem grupos de desenvolvimento. Eles estão retornando à questão do embutido. Né? Eles estão embutido. Embutido também não gostei. Vou usar o embedado. Estão voltando à vontade, Sil. Eu só falei só para o pessoal lembrar do termo no Moodle, né? Faça do seu jeito. Eu acho que o pessoal, todo mundo entendeu, né? Não tem nenhum menininho aqui, não. Não, acho que não. É tudo a mesma coisa, tá, gente? Então, assim, eles mesmos estão voltando a essa tendência, porque nem tudo que existe de legal a gente vai conseguir integrar. Veja, Moodle tem centenas, milhares de ferramentas de desenvolvedores, atividades, recursos. Muitas delas a gente nem tem ideia. Eu vou ensinar vocês também como procurar isso, mas a gente não tem ideia nem do que é e para que serve, né? Então, a gente vai pegando as que mais são utilizadas, as melhores, mas tem muita coisa que não foi utilizado ainda, né? Isso aqui, então, aqui é um Moodle. O meu Moodle, ele tem um tema normal, que é um tema movie, customizado. O que eu fiz? Eu coloquei tudo isso aqui, são coisas que estão dentro do Moodle, em atividades escondidas, e o quiz também, e o debate, que é uma ferramenta nova aí, que eu achei bem legal, coloquei aqui para vocês, só para vocês entenderem também aonde estão essas ferramentas. Tudo isso aqui está dentro do Moodle. Quando eu vou acessando, claro, aqui, esses itens, vai abrindo as caixas e vai aparecendo o que, por exemplo, deixa eu ver se tem um aqui. É para ter um aqui.
Quando eu coloco isso aqui, quando eu embedei, eu coloquei o endereço da sala do quiz. E eu puxei isso lá para dentro, ele vai abrir no quiz. E quando eu voltar, ele abre, normalmente volta para minha sala. O debate também. Isso e tudo isso aqui está rastreado dentro do Moodle, porque são atividades do Moodle. O que eu fiz foi apenas dar uma carinha diferente, né? Não deixei aquela coisa que todo mundo fala que é um Moodle feio. Então, existe a possibilidade. Esta possibilidade também existe, minha gente, que é isso aqui. Isso aqui é um tema, tá vendo aqui? Uma aba em cima, uma aba do lado. Esse tema aqui, ele chama Rebel, R-E-B-E-L, ok? É um tema. Isso aqui é um formato de um grupo de franceses, desenvolvedores Moodle franceses, que chama Ludic, nome deste formato. Tá? Este formato, justamente esse projeto game aqui, ele tem o seguinte trabalho, esse layout aqui, ele me propõe comprar objetos, veja, comprar bola, cabelo, a calça, a lanterna, a roupa de cama, ele me propõe isso. Por quê? Eu vou colocar as atividades do Moodle dentro de cada item, por exemplo, contexto, eu coloco 5 atividades, 6 atividades. Cada atividade dessa tem um valor em dinheiro. E quando você junta uma certa quantia de dinheiro, você vem aqui e você vai comprando as peças que você quer, até você montar o seu layout inteiro. Eu entendo que pode ser infantilizado para os alunos de graduação, mas que dentro disso vocês podem construir outras ideias, né? Nesse layout, ali, por exemplo, eu venho e especifico, cada atividade vale 10 pontos, 10 reais, 20 reais, sei lá, 10 dólares, sei lá, alguma coisa assim. E vou colocando aqui. Aqui em cima vai aparecendo, conforme eu vou fazendo as atividades, vai aparecendo o valor que eu tenho em dinheiro. E eu vou montando. E o meu desafio final é montar o cenário inteiro, depois que eu fizer todas as atividades. E vocês entendem que a gamificação é uma forma da gente interagir e ter uma interatividade com os nossos alunos, e que se eu não estiver, enquanto mentor, enquanto tutor, enquanto professor, disponível para essa interatividade, isso não vai acontecer. O aluno vai falar assim, que saco ficar fazendo esse negócio de criancinha. Mas a partir do momento que eu estiver envolvida nisso, eles também vão se envolver. Já fiz, olha, para vocês terem ideia, ambiente corporativo, eles utilizam bastante, eu fiquei até assustada a quantidade de envolvimento que eles tiveram. Escolas também, porque nós temos alguns mais infantilizados e outros menos, né? Por exemplo, aqui, nesse layout, o homenzinho aqui vai subindo conforme você vai fazendo as atividades. Então, não existe uma barra de progresso, e sim, aqui o rapazinho indo e quanto por cento você já fez. Esse aqui é a volta ao planeta Terra, então quando você inicia, sai um jatinho, e conforme você vai fazendo as atividades, você vai fazendo a volta. Nada disso vai funcionar se o professor não tiver um planejamento, uma meta, um objetivo para que isso aconteça numa gamificação para a aprendizagem do aluno. Esse aqui são objetos que você compra, aqui são as medalhas, conforme você vai fazendo as atividades, você vai alcançando a quantidade de badges. Isso aqui é uma prateleira, onde você vai colocando objetos que você vai comprando, e esse aqui são score, pontuações, né? Esse aqui é um pouco mais adulto. Então, a carinha é essa aqui. Essa cara, isso aqui existe, é fato, é real. Esse tema que está aqui existe, esse formato existe, aqui do lado tem uma barra de progresso. Então, assim, não é faz de conta que vai acontecer, ele está ali para acontecer. E o que eu preciso, o meu trabalho enquanto professora, é fazer
a gamificação promover o desenvolvimento de competências e habilidades no aluno, ok? Veja aí que a gente já tem que repensar algumas coisas nos nossos planejamentos. Esse também é um quiz, eu tenho um IMEAD, vou pôr vocês, ao final da oficina, eu vou pedir para que vocês me enviem, quem tiver interesse, claro, o e-mail e o nome completo, eu vou colocar vocês dentro dessa página, desse curso, que eu chamo de IMEAD. Ele tem essa carinha, ele tem um GNL de início, ele tem H5P, aqui é um laboratório, gente, então, todas as pessoas... Uma pergunta aqui que eu acho interessante para você responder, tá? Diga. Te atrapalhar. A Kiara perguntou assim, Sil, esses recursos todos são disponíveis de forma gratuita para serem incorporados ao Moodle? Sim. Tudo que eu estou mostrando para vocês... Gente, se não vou mostrar nada para vocês que seja pago. Existem todas as versões pagas no mundo. O que eu estou mostrando para vocês, eu sou uma defensora do open, do aberto e do livre, mas eu sei que as pessoas precisam ganhar dinheiro. Mas o livre nos traz muito. Então, tudo que eu mostrei até agora para vocês é gratuito, tá? Pode ver aqui, ó, tem a marquinha do Geniali aqui, porque eu estou usando a versão livre. Tem empresas que eu trabalho que eles usam a versão paga, que daí tem muito mais coisa para você fazer. Agora, e todos os plugins, temas e formatos e atividades que eu estou mostrando aqui para vocês são livres também. Eu não coloquei nenhum pago, nem o Ludic, nem o formato, nem o tema, nada de infraestrutura, administração e objetos de aprendizagem que eu mostro nas oficinas são pagas. Eu só mostro as que são open. Eu digo, sim, que existem muitas ferramentas pagas que são bem legais também, mas que não obrigatoriamente precisam ser utilizadas. Então, aqui, ó, eu fiz também o IMEAD aqui, para vocês, fiz um quiz, e aqui dentro, para quem entrar, quem enviar lá uma lista com, né, vai vir lá o nome e o e-mail, você vai ver criações, modelos criados por alunos, por empresas, modelos criados por mentorandos, você vai ver como uma fundamentação pode fazer, e tem as inovações, que são plugins que eu faço teste para ver se funciona ou não funciona. Tem coisas bonitas, tem coisas feias, tem coisa de quem está aprendendo, tem coisa de quem já sabe bastante. Isso aqui é um laboratório. E depois que vocês tiverem acesso, vocês podem ver e baixar Então, pessoal, vamos combinar assim, quem tiver interesse, manda um e-mail para o semanapedagógica@ufm.ces.ufcg.edu.br, que aí eu repasso depois para a Sil estar enviando esse material que ela está propondo para vocês, tá isso, bom? eu coloco vocês lá nesse grupo, para que vocês possam verificar, olhar e pensar o que estão construindo, tá? Poucas coisas daqui, só mais, assim, os testes fui eu que construí, muito foram de capacitações de alunos aprendendo a mexer na ferramenta. Então, foi. Então, gente, o que eu falei até agora? Eu falei para vocês de Moodle, falei de Padlet, que vocês não viram, mas eu passei por ele, falei do Geniali e falei do H5P. Vamos focar nessas quatro intenções aqui. Existe muito mais, mas isso aqui já é muito, é bastante já. Então, aqui, ó, se vocês passarem o QR Code de vocês vão conseguir entrar numa ferramenta. Vou mandar para o Anselmo. Anselmo, você repassa aí para eles, por favor, esse link para quem não conseguir pelo QR Code. Pode mandar, que eu passo. Isso, passa para eles, e pode tentar aqui pelo QR Code, mas se não conseguir... Anselmo, põe no chat. Vou colocar. Assim que ela me enviar, eu coloco. Qual que é a ideia? É o Padlet, gente. P-A-D-L-E-T. Ele é de uma comunidade e tem a versão gratuita e tem a versão paga. A versão gratuita tem muita coisa para fazer. E eu fui lá, peguei e embedei isso nas atividades do Moodle. Então, quando vocês entrarem aqui, vocês vão entrar nesta página aqui.
que eu gostaria que vocês olhassem aqui para a tela, para eu dar uma rápida explicação sobre as possibilidades que você tem. Veja, vocês vão entrar aqui e vão escrever de cara uma palavra que vocês pensem sobre criatividade, pode vir aqui, escrever aqui do lado, criatividade, eu vou colocar harmonia, por exemplo, e vou enviar. Então, essa palavra está aqui, ó, eu enviei, é isso que vocês vão fazer. Eu vou dar um curtir aqui no coraçãozinho, porque eu curti essa palavra criatividade, eu acho essencial. E eu posso vir aqui, ó, e colocar outra palavra. Prestem bem atenção nessa parte, gente. Eu posso colocar aqui imagem e ação, por exemplo. E quando eu venho aqui, tá vendo que eu tenho várias opções? Upload, do link, de procurar alguma coisa, de subir uma foto, e daí quando eu clico aqui, abre todas essas possibilidades aqui. Eu posso colocar um outro Padlet, eu posso colocar o lugar onde eu estou, eu posso enviar um desenho, eu posso gravar minha tela, mandar um podcast. Ó, vou mandar um podcast aqui para vocês. Olá, pessoal, fazendo o teste do podcast para o Padlet. Aqui, ok, playback. Olá. Olá, pessoal, fazendo o teste do podcast para o Padlet. Ok, olá, pessoal. Salvei. E lá está a minha interação. Professora, quando que eu uso isso? E por que que eu uso isso? Bem, você vai usar isso em momentos justamente de sensibilização para a gamificação. Lembre-se que em ambiente virtual, nós estamos todos juntos, caminhando um ao lado do outro, um muito próximo do outro, e a gente não se enxerga, não enxerga o próximo, não vê o próximo, porque a gente não interage de verdade. Nós estamos caminhando lado a lado, e nós não sabemos o que o outro está pensando. Então, a sensibilização inicial para a gamificação é o que vai fazer certo, dar certo a sua gamificação. Um exemplo, enquanto vocês acessam aí, um exemplo, é o seguinte, eu fiz um trabalho para uma empresa na área de agronegócio, e nós fizemos uma sensibilização e fizemos um fórum ao vivo. Então, a gente jogou um tema e a gente construiu um fórum ao vivo e, ao final, teve uma resposta de todos. E foi muito interessante e ele funcionou de fato. Aquilo foi uma gamificação. Eu tinha pessoas do Brasil todo, de todas as áreas, todos os tipos de terra, todos os tipos de plantações de café e cada um contando sua realidade. Então, é para isso que funciona a gamificação, é para isso que funciona as atividades de sensibilização. Colocar os elementos de interação de vida em cima das atividades e conteúdos que a gente precisa trabalhar, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês, ao final a gente vê como que foi o acesso de vocês. Eu vou voltar aqui e continuar. Então, o Padlet, que é esse aqui, é esse cidadão aqui, onde eu coloquei essa atividade. Ah, como que ele é? Ele é desse jeito aqui, ó. Vamos mostrar para vocês. Quando você entra no Padlet, você tem formas de fazer mural, tela de interação, agrupando, conectando. Você pode fazer lista de conteúdo, lista de ideias, lista de interação. Eu tenho um Padlet que é tudo sobre o Moodle, que eu compartilho. E todas as pessoas compartilham ali. Você pode fazer coluna, onde você vai ter um tema específico e vai trabalhar só aquele tema com um objetivo bem específico. Uma pergunta aqui do Pedro, que está falando o seguinte: quando responde, aparece anônimo. Se tem como aparecer o nome do aluno, se você fizer para um grupo de alunos. Nessa atividade que eu fiz uma atividade rápida, então eu gerei um link rápido de entrada. Os seus alunos vão ter um Padlet. Eles vão fazer como se eles fizessem um acesso a uma rede social. Eles vão ter um Padlet. Então, eles montam uma conta
e põe o nomezinho deles. Aí, em todas as interações, eu vou mostrar uma interação aqui para vocês. Vai aparecer o nome do aluno, tá? Outra coisa, deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês, já que teve essa pergunta, é o seguinte, aqui, ó, em configurações, eu tenho várias coisas para mudar. Ó, eu posso pensar que tipo de comentário, tipo de reações você pode ter, se tem comentário, se tem estrela, se tem conteúdo linkado, se não tem, se é anônimo, se não é, se exige, precisa de uma aprovação, se não precisa, se eu vou filtrar a linguagem obscena, se não vou. Ele é totalmente customizável. Até o nome, ou se quer ser anônimo, ou quer colocar o nome do aluno, vai aparecer, tá? Aí você vai criar um planejamento para trabalhar com isso e montar o seu Padlet dessa forma. Aí, voltando aqui, olha, eu tenho isso que eu mostrei para vocês, é a linha do tempo. Eu tenho um mapa que eu posso trabalhar. Eu tenho mais aqui dentro, eu tenho mais uns 10 tipos de atividades. Aqui, por exemplo, eu vou abrir um para vocês, que é o Colaborando, que é um que eu fiz de modelo para uma capacitação. Deixa ele carregar aqui. Esse Colaborando, gente, olha aqui. Os alunos que estiverem com a minha conta, com a conta, e eles podem criar as contas deles, eles vão aparecer, cada comentário vai aparecer o nome do aluno aqui. Nesse caso, eu coloquei com avaliação. A avaliação é entre eles mesmos avaliam. O que eu fiz? Eu subi vídeos, mapas, informações, e subi um outro Padlet que eu já tenho, que é esse aqui. Tudo para o Moodle. Olha, que ele já tem um perfil diferente, é como se fosse uma curadoria de conteúdo. E daí, todas as pessoas, isso é livre, todas as pessoas podem participar e colocar ou buscar informações aqui. É uma ferramenta bem fácil. Isso é a versão livre, tem a versão paga. E para você adicionar, você pode vir aqui ou vem direto aqui, dependendo do modelo que você está colocando, tá? Ó, então, os anônimos aqui que estão entram como anônimo porque eu passei um link de compartilhamento, que é aqui, ó, que tem várias formas de compartilhar, tá? Então, eu posso compartilhar desde com alunos com contas, com pessoas sem contas. Essa é a ideia. Quando você for organizar isso aqui, é bom que cada aluno tenha a sua conta. Daí. Bem, voltando aqui, como que estamos de tempo, Anselmo? Você tem aí 35 minutos. Então, aqui eu coloquei o exemplo, que são esses aqui que eu abri já para vocês, o Padlet, e depois eu vou abrir dentro do Moodle para vocês verem as realidades. Eu não vou, aqui, questão de tempo, a gente não ficar entrando em muitos detalhes. Esse aqui, gente, é o Geniali. Como que é, gente? Me ajude, é Geniali, né, que fala, alguma coisa assim. O meu inglês é muito tosco. As pessoas sofrem para me entender. Ó, ele tem vários modelos, várias áreas, tudo preparado, você pode compartilhar, você pode entender, você pode criar, você pode compartilhar informações e pedir informações, infográficos, tem experiências online, tem dossiê, tem a parte social, que é isso aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês. Ó, esse aqui é o meu, tá? Então, vamos supor, eu tenho aqui gamificação. Eu tenho vários modelos, tem alguns que as pessoas compartilham e eu posso criar o meu modelo e compartilhar. Imagem interativa, também eu posso criar várias imagens interativas. A linguagem mais próxima que a gente tem é o espanhol, né? Não tem a versão em português, mas a gente tem a linguagem mais próxima, o espanhol. O espanhol. Em inglês e espanhol, né? No caso, eu coloquei aqui em espanhol. Mas o inglês deles também está bem facinho, não está muito complicado, não. Aí eles trazem aqui inúmeras ideias. Então, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai embedar também, né? Vamos colocar lá no Moodle e vamos tirar o máximo possível daqui. Como que eu faço? Por quê? Quando eu coloco isso no quiz, por exemplo,
eu penso o seguinte, aqui, eu faço ele do início ao fim, como se fosse um pacote. Para o aluno ir até o fim, ele precisa passar e fazer algumas coisas, senão ele não vai até o fim. E lá na minha configuração de atividade, ele só vai dar como fim se aí eu configuro a atividade da forma que eu quero. Então, ele vai ficar interagindo com a barra de progresso do aluno. Isso não quer dizer que ele vai tirar uma nota dali e colocar a nota no final, mas sim a ação do aluno chegar ao final. Se eu organizei a ferramenta adequadamente, dentro dessa ferramenta, desse pacote, tem começo, meio e fim com avaliação, o aluno só vai chegar ao final se ele alcançar o que eu quero. Então, quando estiver na barra de progresso como final, é porque eu atingi, ou o aluno atingiu, o que foi pensado para aquilo. Pode ser usado para avaliar ou não, vai depender do que o professor deseja, né? Um peso, alguma coisa, enfim. Lembre-se, professores, que nós temos o superpoder, nós temos a condição de olhar o todo numa interação, numa conversa, num fórum, e identificar o que está acontecendo ali. Se você está alcançando o seu objetivo, se as pessoas estão conversando sobre o assunto, e mais, o papel do professor como mentor nessa hora, encaminhando o processo para a reta final que ele quer, é imprescindível, né? Então, pode utilizar com valores, com notas, com quiz, com acerto, com erro, ou apenas como interação, vai depender do seu planejamento. Então, nós estamos utilizando todos esses elementos em função de desenvolver competências e habilidades. Voltamos, então, à taxonomia de Bloom, a qual eu vou deixar aí a página para vocês também, para que vocês olhem e vejam o grupo de estudo que existe dentro do Moodle que trabalha com essa área. Bem, é uma experiência própria, viu, Sil, que eu vou passar aqui. Como eu estou fazendo mentoria com você, né? No meu caso, como eu pensei o seguinte, gente, eu estou tentando criar uma gamificação para a primeira parte do curso de análise na reta, que é a construção dos números, né? Números naturais, números racionais, inteiros, enfim. Então, eu quero, como é uma parte muito pesada, principalmente para os alunos que estão começando nessa parte formal de matemática, eu pensei em gamificar isso daí. E aí vem uma coisa que a Sil está repetindo sempre aí, que o pessoal da educação conhece muito bem, que são as competências e habilidades. É impossível a gente gamificar sem entender o que são as competências e o que são as habilidades. E, na realidade, esse é o primeiro processo. Você tem que realmente saber qual é a competência e habilidade que você deseja que o aluno tenha e que ele consiga para poder passar para a próxima fase, né? Falando agora de games. É nesse sentido aí que eu entendi. Eu acho que é por aí, né, Sil? Não, é bem isso, Anselmo. Tanto é que as mentorias começam antes de você gamificar, ou você criar um jogo, ou você criar uma gamificação dentro do Moodle. A mentoria inicia do entendimento da taxonomia de Bloom e a revisão dessa taxonomia dentro da sua realidade no Moodle, né? Então, o nosso estudo é muito intenso em cima das competências, as ordens das competências, até que a gente consiga abstrair todo o processo de como ele funciona. O segundo passo é montar os mapas mentais e os desenhos instrucionais da sua gamificação, e o terceiro processo é utilizar ferramentas e incluir ferramentas para que tudo isso aconteça. Então, são estágios que a gente passa. Se você simplesmente pegar uma ferramenta e jogar sem antes planejar e pensar sobre isso, você vai continuar improvisando. Então, assim, pensa sobre competências, habilidades, sobre organização mental, sobre metas, objetivos. Desta forma, desenha e depois você aplica isso. Aqui é o H5... Anselmo, eu não sei se os professores utilizam muito o H5P aí. Ele está disponibilizado lá no Moodle, tá? Mas, assim, a gente fez inclusive, eu fiz um relatório, tá? Dos recursos e atividades mais utilizados no Moodle nesse primeiro momento, né? Como é um primeiro momento, o pessoal ainda está aprendendo a utilizar, foi muito pouco utilizado mesmo, certo? E nesse sentido, realmente precisa haver uma capacitação dos professores
para utilizar o H5P aqui na UFCG, a gente precisa fazer isso. Tá? É uma das metas que a UFCG Virtual vai tentar fazer aí um curso para o pessoal adquirir essa expertise para usar o H5P, que é bem intuitivo, mas ele está lá. Quem quiser, tem vários tutoriais no YouTube, vários tutoriais de como usar o H5P, certo? Uhum. Ele está lá, disponível para os professores utilizar. Então, o H5P, ele veio numa história bem legal aí, ele veio com uma ferramenta paralela, a gente embedava, de repente ele virou nativo, depois no outro ano ele já não foi mais nativo, daí a gente ficou com as duas opções, de plugin e de embed. Beleza. O que importa é o seguinte, existe dentro da ferramenta do H5P possibilidades maravilhosas de fazer várias atividades e reaproveitar, reutilizar essas atividades, arrumar essas atividades, criar, e de forma muito intuitiva. Ah, professora, mas o Geniali, ele é mais bonito, mais interessante. Mas o H5P entrega algumas informações, entrada e saída do Moodle, que nos ajudam no gerenciamento. Então, eu falo assim para vocês, quando forem criar um curso, não coloque tudo em H5P, não coloque tudo em Geniali, não coloque tudo em Padlet, né, usos nativos. Faça um equilíbrio, porque nós trabalhamos com uma ferramenta que, de repente, pode ser que tenha um plugin que ele seja descontinuado. Se você fizer um curso inteiro naquele plugin, você vai ter muito problema, né? Você vai ter conteúdo e retrabalho. Então, assim, nós precisamos pensar pedagogicamente no planejamento dessa gamificação, utilizando não só uma ferramenta, mas a que nós temos hoje, mais integrada, é o H5P. O H5P, ele traz organizações de conteúdo, formas de entrega, avaliação. Eu já cansei de testar e refazer, tem ferramentas novas aqui, e eu tenho algumas indicações para vocês. Primeira indicação para vocês. Entre todas essas atividades aqui, que são inúmeras, tem quiz, arraste e solte, complete a palavra, verdadeiro ou falso. Ok, você pode usar, mas utilize o coluna. O que é o coluna? Quando a gente começou a colocar o quiz dentro do Moodle, ele ficava estranho, feio, ficava desorganizado. Aí o pessoal do H5P criou coluna. O coluna simplesmente organiza tudo que você vai fazer do H5P. Então, comecem por aí, tá? E depois, dentro do coluna, vocês vão utilizando todas as outras ferramentas que você quiser. Existe uma outra ferramenta aqui que eu gosto muito, que é o livro. O livro, você pode trazer atividades inteiras, por capítulos, incluindo todas as ferramentas do H5P. Pode ser uma parte da sua aula feita toda em livro. Ele tem cara de livro mesmo. Poucas pessoas utilizaram, mas eu vou mostrar para vocês, é bem interessante. Eu coloquei aqui, gente, uma coisa bem bonitinha, olha, que toque o coração. Sabe por que eu coloquei isso? Porque, assim, a gente fica vendo, né, esses filmes de pessoas que trabalharam, inovaram e fizeram muita coisa. E nos filmes mostram o lado negro dessas pessoas, mas sempre essas pessoas têm algo em comum. Sempre as pessoas que inovaram e fizeram, elas fizeram alguma coisa que tocou o coração de alguém. Parece meio piegas isso, né? Meio... mas meio pedagógico, assim, demais, tal. Gente, mas tem que tocar de alguma forma, senão não vai sair nada. Tem uma pergunta aqui, tá, do professor João Batista, e uma observação do Pedro que eu gostaria que você emitisse seu pensamento, tá? Tá. Primeiro, eu vou fazer a mais simples. Para os alunos, o comentário do Pedro é o seguinte: para os alunos, pode ser um desafio ter diferentes formas e ferramentas com relação acho que ele está dizendo aqui, a ele acessar o Moodle. Vários professores podem utilizar vários tipos de ferramentas. Isso pode ser um desafio, né, para o aluno. Tá. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. E a pergunta do João Batista é o seguinte: que tipo de aprendizagem promove a gamificação?
A primeira questão. A estrutura, a cara, o modelo e onde estão as coisas no mundo vão continuar as mesmas. Nós não vamos mexer nessa ordem. O que nós, professores, podemos fazer, e é o que a gente fazia quando a gente ia para a sala de aula, é a nossa didática, a nossa forma, é a nossa carinha de fazer isso, né? Então, assim, pode ser um desafio se você mudar a estrutura de apresentação que o aluno está acostumado, como vem conteúdo, atividade, avaliação, e você mudar aquilo. Mas dentro disso, você entra com as outras ferramentas. Por exemplo, o conteúdo, você pode apresentar de várias formas. As atividades avaliativas também de várias formas, mas elas estão ali no mesmo lugar. E faz parte do nosso trabalho desenvolver essa autonomia com esse aluno, com essa forma de fazer. Qual é a nossa diferença entre a nossa forma de trabalhar no ambiente virtual com a Europa, por exemplo? Nós entregamos para o aluno tudo pronto. Na Europa, eles fazem os alunos construírem. E isso já fala muito sobre a segunda pergunta, que é a questão: que tipo de aprendizagem promove a gamificação? É a aprendizagem significativa, a de construção. A aprendizagem da gente acontece da seguinte forma: nós temos camadas de informações. Numa gamificação, que é onde a gente envolve o emocional, a beleza, o prático, o dia a dia, a gente envolve a vida de cada um, é bem complexo. Então, é como se fossem crianças aprendendo todos os dias palavras novas. A nossa aprendizagem, ela vem assim. Então, vem a informação, a gente tem essa informação em várias camadas. Quando a gente questiona essa informação, ela vira uma aprendizagem significativa, que é um conhecimento, né? Se eu não questionar mais nada sobre esse conhecimento, ele vai ficar ali. Ele não vai mudar, não vai desestruturar. Por isso que as crianças perguntam muito, e nós adultos que emburrecemos não perguntamos quase nada. Por quê? Se eu não perguntar e não questionar sobre aquilo, eu não vou desenvolver novas camadas de aprendizagem, eu vou manter aquilo que eu já tenho. A gamificação promove esse tipo de aprendizagem, é o desequilíbrio, a formação de nova aprendizagem, desequilíbrio e a formação de nova aprendizagem. E é um movimento que nós precisamos para encarar daqui para frente um novo modelo que não vai mais mudar, vai ser nosso modelo de ensino-aprendizagem, tá? Obrigado. Acho que eu respondi um pouco. Sim, sim. Vamos passar para frente, que também acho que é uma... Então, o que a gente tem? O formato, primeiro, tema. Aqui está na ordem invertida. Mas o tema é a cara do mundo de vocês, né? Então, lá tem o Move, tem o Boost, tem o Rebel, cada um tem o seu. Existem instituições para cada área ele tem um modelo, porque vamos supor, se eu trabalho com crianças, eu tenho um modelo, se eu trabalho com adultos, eu tenho outro modelo. E o formato é a carinha de dentro do seu curso. Pode estar em tópicos, pode estar em blocos, que é o Tiles, pode estar em Mood, que é o gamificação, e pode estar em outros milhares de formatos que existem. Os embedados, que são os embarcados, embutidos, incorporados, né, tudo, são vários. Eu falei aqui para você do gênero. Aqui na UFCG nós temos tópicos, semanal, única tarefa, multitópicos, o Tiles, e agora você falou do Lud, que eu vou instalar. Vocês estão usando o Tiles e o Ludic, eu utilizo em alguns momentos. Ó, eu faço assim, o público me diz qual o formato que eu vou usar. O conteúdo me diz qual o formato que eu vou usar. É assim que eu trabalho. E daí o tema, como eu tenho essa abertura e eu trabalho com várias áreas, eu escolho o tema que esteja melhor configurado para o meu formato. Então, primeira coisa, eu vejo o público. A segunda coisa, o conteúdo. A terceira, qual o formato que eu vou entregar isso. E, por último, eu vejo qual é o tema que vai me apresentar melhor essa situação. E daí, quando eu falo isso, eu falo assim, tema que não vai bugar, tema que está bem definido, tema que me dá mais opções de configuração, né? Por exemplo, se eu não quiser mexer em desenvolvimento, eu quero construir.
Então, eu pego um tema mais completo. Se eu quiser, eu sou desenvolvedor e quero construir uma coisa diferente, eu pego um tema que me dê mais abertura para isso, tá? Então, nós temos tema, formato, os embedados, que são... aqui a gente pode incluir até, aqui e aqui, o H5P pode ser embedado também, tá? Existe essa possibilidade, porque existe o H5P.org e o H5P.br. São dois momentos aí. Então, aqui a gente poderia também embedar alguma dessas situações. E aqui os plugins, eu coloquei o H5P e coloquei o Debate, que é um plugin novo, e eu achei bem interessante, e se vocês puderem testar, é bem facinho de subir lá, ele não está bugado, você pode subir sem medo, ele está bem tranquilo, e ele abre uma possibilidade de uma forma real de conversa, fugindo um pouco do fórum. Eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes eu fico com muita raiva do fórum, porque eu coloco coisas bem legais lá, e as pessoas não participam. Tipo, e se participa, eu coloco uma coisa que não tem nada a ver, entendeu? Eu fico muito brava com isso. Então, eu venho trabalhando no fórum como blog, como atividade complementar, o fórum ao vivo, que funciona, mas eu estou inserindo outras ferramentas, como o debate, para que ele aconteça de fato. E eu tire esse ranço que existe do fórum. Não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece muito. Deixa eu passar rapidinho agora, aqui. Falei já para vocês do Genially. Vou passar o link para vocês. Aqui, ó, ele é montado dessa forma. Aonde que eu embedo, quer ver? Então, vamos supor, vamos pegar um aqui, esse. Eu venho aqui e aparece aqui, ó, compartilhar. Eu compartilho, eu venho aqui, ó, tá vendo que tem aqui, ó, inserir e insertar? Os nomes muito ridículos também, né? Insertar, ver se tem cabimento. Aí a gente vem aqui, ó, copia. Deve ser espanhol. Insertar, Aí eu venho aqui no... Deixa eu pegar um curso aqui. Está entrando no Moodle dela. Esse é o meu Moodle. Dela. Ela vai embedar. Eu vou embedar aqui. Então, a minha plataforma, eu tenho dois momentos, gente. Eu tenho isso, que é um painel Moodle, onde eu tenho acesso ao meu site, o meu Moodle, os pedidos, concurso e tudo que eu preciso fazer de gerenciamento, vendas, etc. E tenho o meu Moodle, que, teoricamente, é para seguir a mesma linha de modelos de filmes. Foi o que eu pensei na época e criei, e ele acabou ficando dessa forma. Eu uso um tema chamado Move, que foi criado por um brasileiro, e é mantido pelo brasileiro. Ele é meu tema principal. Maranhense, da UEMA. Exatamente, né? O William Mano, ó, o último Moodle que a gente teve foi no Maranhão, nos lençóis maranhenses, foi muito bom. Aí, esse menino é de lá, e ele criou isso, ele disponibiliza para a comunidade, e ele dá muito suporte na comunidade. Então, eu penso o seguinte, eu uso o que eu tenho suporte, eu uso quem me atende, eu uso com as ferramentas e plugins de quem dialoga comigo, né, para ficar mais fácil para resolver as coisas, ou interagir e proporcionar, talvez, um desenvolvimento maior. Eu uso integrado uma sala BBB, e daí tenho aqui algumas ideias, e vou pôr aqui, por exemplo, aqui vou entrar nesse curso que eu vou pôr vocês, que é o IMEAD. Isso aqui está embedado. Agora eu vou tirar esse aqui, e eu quero pôr aquele outro que eu produzi, tá? Então, eu vou lá em ativar edição. Tá vendo que ele tá aqui? Eu venho em editar, configurações. Ele está aqui. Eu coloquei como rótulo. Se eu colocar como atividade, eu tenho mais coisas para configurar. Aqui eu coloquei mais como uma entrada, como uma coisa mais leve. Eu venho aqui, aí fora todas essas coisas que eu tenho aqui, ó, o mesmo sinalzinho que tá lá. Aqui está ele. Então, eu venho aqui e vou trocar
e vou colocar aquele outro que eu acabei de copiar, tá? Voltando aqui, ele automaticamente puxou aquilo para cá. Salvar e voltar ao curso. Ó, tá aqui ele. Esse aqui é de um outro curso, só coloquei como modelo. Esse aqui é de um outro curso que eu vou abrir ali para vocês rapidinho. Bem, aí aqui, eu coloquei o Padlet também. Deixa eu ver se tá aqui nesse aqui, ou tá no de cima. Acho que tá nesse. Então, pessoal, o que ela fez foi o seguinte, ela criou, ela usou o Genially, fez toda a atividade dela, criou lá, e ela trouxe para a plataforma que ela utiliza no curso, para o Moodle. Então, ela embedou utilizando aquele ícone, né? Não, esse também, olha, que é o Colaborando, que é o Padlet, esse aqui que vocês já devem ter entrado, já devem ter feito alguma coisa. Então, ele carregou aqui. Então, quando ele carrega, tudo que acontecer aqui, automaticamente, ele vai lá para aquela parte. Lá onde eu coloquei ele no Moodle. Ele está aqui, ó. Então, tudo que acontecer lá vem para cá. E eu posso acompanhar os alunos e posso editar isso da forma que eu achar melhor. Lembrando que essa é uma atividade. Quando a gente gamifica ou a gente coloca alguma coisa lúdica, a gente tem que pensar também que essa avaliação e a forma de olhar isso são diferenciados. Legal que você pode enviar feedback a respeito dessa participação, você pode colocar uma nota mínima para essa participação, ou as competências, se vocês configurarem as competências para a gamificação de vocês. O outro que eu quero mostrar para vocês é o Ludic, rapidamente para vocês aqui. Deixa eu ver qual que é o... Aqui, viu? Daqui a pouco eu instalo lá no Moodle da universidade. Isso. E tem o debate. Ó, esse aqui é o Ludic semi-editado. Então, eu escolho as sessões aqui, escolhi todas essas sessões aqui, só para mostrar para vocês como que ele se comporta. Então, eu vou salvar aqui e vou desabilitar a edição. Ó, eu não tenho lá, eu coloquei todas as possibilidades. Quando eu entro, vamos pegar esse aqui. Tá vendo que aqui ele já fez 34% das atividades gamificadas? Tá aqui. Lembra que, se você quer gamificar uma parte do seu curso, uma parte do teu ensino, uma parte do teu conteúdo, você planeja aquilo para a forma que o aluno tem que acessar. Se ele tem que acessar por mobile, usa o Padlet. Se ele vai acessar via computador, usa o Geniality, tá? Então, se eu for editar aqui, por exemplo, vamos pegar esse aqui, ó. Vou te dar mais 5 minutinhos para a gente deixar uns 5 minutos para o pessoal fazer pergunta, abrir o microfone e fazer pergunta para você, tá bom? Tá. Ó, gente, isso aqui tá aqui, é o que eu escolhi, vou trabalhar com isso. Dentro desse resultado, eu fui lá e fui colocando as atividades, eu posso pôr qualquer atividade. Essas atividades são as atividades nativas do Moodle. Eu posso colocar até o H5P aqui, posso colocar o Padlet, posso colocar todos que eu quiser. A diferença, por exemplo, quando eu estou aqui nesse, e eu entro nele aqui, deixa eu desativar, aqui. Ó, a diferença entre eles estão aqui. Esse eu tenho, agora eu já gastei tudo, mas se eu tivesse dinheiro, eu poderia ir comprando todos os meus itens que eu quero. E é o professor que vai definir quais são os itens que serão vendidos e por quanto é vendido. Você vai colocar esses valores, você coloca como você quer fazer, e você define, dentro dessas atividades que tem para ele chegar ali, quais são as atividades e quanto vale cada atividade dessa aqui, tá?
Essa configuração aqui é uma configuração que já veio dos meninos lá que criaram o plugin, mas ele dá a possibilidade de você criar graficamente o que você quiser. Aí já gera um pouco de trabalho, um conhecimento a mais de desenvolvimento. Ela está mostrando aí o que vem com o plugin, tá? Mas a possibilidade de você montar ali aquelas imagens, de você utilizar voltada para o que você pretende, não precisa ser dinheiro, pode ser pontuação, pode ser medalha, pode ser, enfim, né? Exatamente. Algum emblema, e aí vai depender do que você quiser montar. Realmente é um pouco mais trabalhoso, né? Mas são possibilidades diversas. São possibilidades. E daí tem a questão da enquete. Deixa eu ver se eu coloquei uma enquete aqui de teste. Esse meu ambiente, gente, eu uso como teste mesmo, laboratório. Aqui tem algumas pessoas que estão dentro, mas a maioria é como laboratório, tá? Deixa eu ver se eu coloquei uma enquete aqui para vocês. Não coloquei, mas ela está aqui, ó. Então, vamos supor, eu vou adicionar aqui um recurso, uma atividade, o debate que eu queria falar. Esse plugin aqui, gente, é um plugin novo, saiu aí faz pouco tempo, e esse outro plugin aqui também. Os dois são super efetivos para você criar a gamificação, ou a parte de sensibilização da gamificação, tá? Esses dois aqui. O H5P, eu tenho ele como plugin e tenho ele também para embedar. Aí eu coloquei também duas ferramentas. Essa aqui é um chat pago e eu tenho um chat gratuito, que ele está por aqui, em algum lugar. Aqui, ó, esse aqui, tá? Então, são coisas que vocês podem incluir na gamificação de vocês. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Bem, eu vou passar aqui, enquanto eu vejo as perguntas, eu vou passar todos esses endereços aqui para vocês, que são endereços de tudo isso que a gente falou, e o endereço da Tudraw também, para que vocês façam os testes, e eu posso ir orientando depois, conforme o tempo que vocês estão lá. Então, H5P, foi, eu acho que é isso. O que eu ia mostrar para vocês do Moodle é o seguinte: nós temos aqui, ó, nessa página, que é o link que eu vou mandar para vocês, que é a taxonomia de Bloom. Para gamificar, vocês precisam saber isso aqui do Moodle, tá? Como, o que são, quais são as análises, quais são as avaliações, como eu crio. Aqui eles trouxeram alguns itens que a gente pode colocar, mas com essa visão que eu trouxe hoje, a gente pode enxergar que existe muito mais, né? Então, eu vou interromper aqui. Obrigado. Realmente, obrigado. O Heron colocou ali, né? Muito rico, muita coisa para aprendermos. Então, eu vou abrir agora o espaço para o pessoal que está na oficina. Fiquem à vontade para fazer os seus questionamentos ou alguma observação. Pode fazer por áudio, pode também mandar pelo chat, tá, pessoal? Alguém? Eu vou colar ali para vocês. Lady Jane está agradecendo. Obrigada. Mandei para vocês aí uma quantidade de links. Voltando a falar para vocês que se eu estivesse trabalhando da forma que a gente vinha trabalhando até 2019, estávamos todos em um laboratório, eu indo de mesa em mesa, orientando vocês. E que nós não conseguiríamos fazer isso em 2 horas também, tá? Para você construir junto comigo uma ferramenta e eu dar todas as orientações, nós precisamos de tempo para isso. Então, vamos supor, quando eu dou uma capacitação de H5P, eu ensino a fazer as ferramentas de H5P. Se eu dou uma gamificação sobre taxonomia de Bloom, uma capacitação, eu ensino a revisar a taxonomia de Bloom. São muitos detalhes. Então, acho que fica aí para vocês mandarem informações de vocês, eu colocar vocês no ambiente, para quem quiser conhecer. Fica aí o meu contato, a minha página, para quem quiser ver modelos prontos e algumas explicações e alguns artigos sobre o assunto, tá? Isso. Não sei se tem alguma pergunta. Tem, gente, a página dela, a Toldran, tá? E ela oferece cursos, claro, como ela disse, né? Todo mundo tem que ganhar dinheiro,
ela tem cursos pagos, tá? Onde ela ensina todo esse procedimento, e aí vai de cada professor, quem quiser fazer os cursos dela. Eu, particularmente, estou fazendo esse de gamificação, porque realmente tem alguns projetos, algumas coisas para fazer, mas ela tem lá o site dela e ela oferece esse serviço para a gente. E outra coisa que a gente já conversou, né? Vamos ter outros momentos. Nós vamos ter outros momentos realmente, em que a gente vai convidar novamente a professora Sil em outros momentos para estar fazendo novamente, ampliando muito mais esse conhecimento. E assim que essa pandemia passar, Sil, você pode ter certeza que a gente vai convidar você para dar uma oficina presencial para a gente aqui. A gente tem um outro evento também chamado o FISMAT, né? E a gente vai fazer o FISMAT, e a gente tem o espaço para você fazer essa oficina, mini curso, e com certeza você é uma das nossas convidadas, tá certo? Se eu estiver na comissão ou não tiver, fica aí para a próxima comissão, já estou dando a dica, tá, gente? Passa o contato dela e fiquem à vontade. Já ia confirmar isso, já ia falar isso mesmo, Anselmo. É porque, assim, é tão rico o que você falou hoje, tão importante, a gente fica meio atordoado com tanta informação, tanta possibilidade. Eu mesmo estou aqui meu atordoado. E a gente, é verdade. Então, assim, é preciso mais tempo, né? A gente quer dar aquele gosto de quero mais, de aprender mais. Então, como o Anselmo falou, creio que será um prazer para todos nós tê-la em outros momentos, né, trabalhando conosco, passando esse rico conhecimento que você tem para a gente, para que a gente possa desenvolver melhor nossas disciplinas, ter esse horizonte melhor sobre a gamificação, que é algo muito novo realmente para a gente. Parabéns, Sil. Foi excelente o seu curso. É verdade. Pode falar, Sil. A minha intenção, minha razão de viver é atormentar vocês, trazer essas informações e deixar vocês desconfortáveis. Essa é a razão de viver. Nos atormente. O professor João levantou a mão. Fique à vontade, professor. Bom dia, eu gostaria de parabenizar a Stil pela presente palestra. Foi uma aula hoje, eu aprendi bastante sobre gamificação. E eu tenho acompanhado um pouco nas redes sociais e alguns especialistas, né, na área. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta a Stil. No Brasil, nós temos a cultura de sempre... o professor, ele sempre responde as perguntas, né? Ele faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta, né? E aí, no caso da gamificação, nós percebemos que a forma como você apresentou, as grandes informações que você colocou aqui, mostra o quanto o professor hoje, ele tem que ser munido de certa tecnologia para poder desenvolver esse trabalho que você desenvolve, né? Para você obter uma aprendizagem significativa, tipo Ausubel, né, você precisa justamente ter um planejamento e ver como isso funciona. Então, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Qual é o feedback desse trabalho que você tem feito durante esse período, para que nós possamos ter uma ideia do quanto a gamificação ela tem evoluído e trazido contribuições para a nossa área? Eu comecei a trabalhar com a ideia de gamificação pela pura necessidade de me preparar para esse tal novo modelo, porque eu entendo que o que a gente faz hoje não funciona, né? A gente traz a aula, a gente traz a palestra, a gente traz a oficina virtual e tal, mas ela não funciona, ela desgasta a gente, deixa a gente cansado. Então, eu comecei a procurar meios de transformar essa aprendizagem, ou oferecer essa aprendizagem ao aluno, no meu ensino, de uma forma em que eu pudesse trabalhar em paralelo as novas competências para o futuro, que ele vai ser o profissional do futuro, é o cara que vai estar preparado para fazer isso que nós estamos fazendo agora, então oferecer novas ideias, novas posições, novos momentos. Então, assim, quando eu comecei,
a trabalhar com isso, as pessoas se negavam a fazer pelo grau de dificuldade. Isso, né? Não, isso dá muito trabalho, não vou conseguir, tem muita coisa para fazer. Então, eu ia, capacitava professores, SESI, SENAI, IEL, SESC, sei lá, vários professores, vários locais, e quando eu voltava, eles falavam assim, não tive tempo de fazer isso, é muita coisa. E foram passando os anos, e a necessidade começou a bater na porta dos professores, porque eles já não sabiam mais o que fazer. Aí eles começaram a aceitar algumas atividades gamificadas de padrão mais fácil. Começamos a aceitar. No ano passado, eu resolvi focar totalmente, tanto a minha metodologia, o meu ensino, os meus mentorandos, os meus mentorados, para esta forma de trabalhar por meio de competências e habilidades gamificadas. De 100% de todos os meus professores que eu trabalho, o grau de rejeição pelo nível de complexidade diminuiu. Antes eu tinha 60%, hoje estou em 30%. E o grau de professores que estão procurando para melhorar o empenho deles, e eles não ficarem tão desgastados tentando usar metodologias antigas em um modelo novo, aumentou. Por exemplo, de novembro para agora, fevereiro, eu tive um aumento de 60% de procura, justamente porque os professores entenderam que eu não posso mais continuar com o mesmo modelo, a mesma intenção, dentro do ambiente virtual. É aquilo que eu falei, nós estamos todos juntos aqui, um caminhando do ladinho do outro, só que um não vê o outro, e eu preciso promover ver, e o promover ver vai ser pela gamificação. Pense gamificação como uma estratégia de organização desse novo modelo, né? E vejo que vai ficar muito tempo, e quem sabe daí a gente consiga realmente entender como é que se trabalha em um ambiente virtual a nossa educação significativa. Respondido? É só mais um questionamento a respeito do seguinte. Como você citou, né, no Brasil, por exemplo, nós guiamos o nosso aluno, né, conduzimos o aluno e temos total controle sobre a sua aprendizagem, tá certo? Dentro da gamificação. Então, você conduz, você coloca, usa as estratégias e você faz com que aquele aluno seja conduzido, né? Então, o professor tem total domínio sobre, do início até o fim, ou seja, ele sabe qual é o objetivo que ele quer atingir, né? Para passar para o estágio que chama de a criatividade do aluno, qual seria o passo? Ou seja, o professor deixar de ser o protagonista e aí aparecer o aluno, né, de tal forma que a sua criatividade ele possa surgir na aprendizagem. A primeira coisa, professor, é informar o aluno antes de qualquer atividade, você informar quais são as competências que ele vai ser avaliado ao final, que ele precisa desenvolver para aquilo, e quais são as evidências que ele alcançou. Informando isso de cara, já que nós chamamos de regras do jogo, que são os tais componentes da gamificação que a gente traz, você informando isso, você automaticamente, você tirou de você, né, a obrigação de enfiar na cabeça daquela pessoinha lá, abrir a cabecinha e colocar, tirei automaticamente e coloquei no meu aluno. É isso que eu quero dele, eu quero autonomia, para ele entender. Se ele não desenvolver aquela competência, ele não vai chegar ao final. E se ele não chegar ao final, é porque ele foi avaliado e ele não tem evidência de que ele conseguiu fazer isso. Agora, pense o tamanho da nossa responsabilidade. Nós vamos informar o que ele vai desenvolver, como vai ser avaliado e quais são as evidências. Isso é planejamento e estratégia. E para conseguir gamificar isso, colocar regras, intenções, avaliações, o que você quer com aquele jogo, ou com aquela gamificação, ou com aquele objeto de aprendizagem, você, professor, tem que se descolar de uma dimensão que a gente vive até agora, que é essa dimensão que a gente continua fazendo a mesma coisa, a gente continua dando aula, explicando,
Não que não seja importante a nossa interação, porque eu preciso informar, mas tem várias formas de informar. Mas nós temos que nos descolar dessa dimensão de 2018 e nos recolocar virtualmente para esse aluno. Mesmo que a gente volte a nos encontrar presencialmente, nunca mais deixaremos de usar a tecnologia em 60% de nossas ações. Isso é calculado. Claro, a hora que a gente puder voltar para o presencial, etc., ainda tem lá, os alunos podem escolher se vão voltar ou não, a gente vai utilizar estratégias presenciais com as estratégias virtuais, o que nós chamamos isso de ensino híbrido, né, ou alguma coisa parecida com uma sala de aula invertida, mas nada me adianta saber tudo sobre ensino híbrido, tudo sobre sala de aula invertida, se eu não me descolar desse pensamento que é muito difícil para nós professores agora, nós fomos criados e desenvolvidos dentro de um sistema totalmente diferente, né? Então, assim, é estratégia e planejamento, e para que isso funcione da forma que eu acho que vai funcionar, que estou apostando nisso, na personificação, no atendimento, no conhecer, no ver, no circular virtualmente, mas com contato, a gente precisa romper com muitas coisas que ainda a gente traz. A gente traz hoje um modelo de aula que é uma transferência, é uma via web, que isso a gente fazia há 25 anos atrás. A gente estava no estúdio, no qual estava o professor, no outro local estava o professor no chat. Quer dizer, o que a gente fez em 25 anos, né? E agora é o nosso momento. E assim, são pilhas, mas pilhas mesmo de livros, muito estudo, e cada um vai estabelecer a sua trajetória. Qual é o seu interesse, qual é o seu ponto, o que você quer do seu aluno, e você vai fazer. Então, o estudo é para nós e é para eles. É um grande aprendizado, quem sabe, a geração de professores que mais teve que desenvolver competências somos nós. Concordo. Obrigado, João. Gente, infelizmente nosso tempo acabou, né? A gente tem agora o próximo momento, que é a interação com os professores. A gente vai fazer interação por cursos, né? Lembrando também, sempre, claro, que além de professores de matemática e de física, nós temos o pessoal da educação, né? Já que a gente tem licenciaturas, tem aí a professora Kiara, Nayara, a professora Leide Jane, Ludmila, Vladimir, enfim, tem um pessoal da áreas. Ô, Anselmo, só uma coisa que eu queria falar. Existe, não deu tempo de eu falar aqui, mas existe uma forma de procurar lá dentro do Moodle plugins de relevância. Vocês pesquisem, plugins de relevância mais novos ou plugins de relevância para a área de matemática. Eu fiz uma pesquisa na área de matemática e levantei alguns plugins ali que funcionam, que eu fiz teste. São plugins que vão facilitar a vida de vocês. Procure, entre no moodle.org, entre lá em plugins relevantes e plugins novos e plugins na área de matemática. Existe, eu vi, 6 desenvolvedores no mundo inteiro trabalhando só nisso. Então, existe plugin, por exemplo, que você pode até trocar por um outro que você está usando de atividade e usar aquele que é direcionado para a área de matemática e física. O pessoal de computação tinha falado para mim que tem uns plugins que eles utilizam específicos para trabalhar na área de computação. E tem de física, principalmente o pessoal que está trabalhando aí, que eu sei que é muito difícil, na parte de laboratório, né? Tem alguns plugins de laboratórios virtuais, onde, apesar de você não estar tocando no objeto, mas você pode tentar fazer ali uma simulação de um laboratório, né? Tem alguns plugins também. Tem um editor, né, Anselmo? Tem até um editor específico para a área de matemática. Né? Então, assim, agradecer, viu, Sil? Muito obrigado. Como eu disse, eu sou suspeito para falar, eu admiro demais seu trabalho, demais mesmo. Tenho muito para aprender com você. Indico para qualquer pessoa que fala sobre gamificação comigo, eu procuro a professora Sil, né? Acho que você já viu, já indiquei você para algumas lives lá com o Xisto, né? E eu agradeço demais, obrigado por ter aceito esse convite. E agora a gente vai ter lá, pessoal, a interação com os professores, a gente vai fazer lá o
usar a aprendizagem em equipes, tá? E obrigado, Sil. Obrigado. Obrigado, Sil. Ótima palestra. Obrigada, é um prazer conhecer vocês, a realidade de vocês. Alda, aprendo muito com vocês cada vez que eu vejo o Rafael. Tudo bem, Rafael? E é isso que a gente precisa, gamificar, a gente interatividade constante. Ter a interatividade constante, para isso é o que a gente precisa ser, virtualmente, né? Tá bom? Agradeço. Beijo. Tchau. Muito obrigado. Obrigada.